Coroas, meu nome é Rogéria Silva, trabalho na área de bancos há 15 anos, né? Sou certificação Ambima, CEA, né? Certificação dos especialistas Ambima, e gostaria de compartilhar um projeto 2022, né? Que é um canal no YouTube, né? Talvez em outras plataformas também, que é o Encara Coroa, né? E por que esse nome? Esse nome veio da necessidade, né, de desmistificar essa questão do enriquecimento. A gente relaciona muitas vezes a sorte, né, cara, coroa, e que na verdade não tem nada a ver com isso, né? A construção da riqueza, ela segue muita disciplina, muito entusiasmo, né, muito amor ao que faz, muito profissionalismo. E também aprender também algumas expertises, né, e algumas dicas importantes, né, de consultoria, de pessoas que também entendem um pouco da área, para que a gente possa elevar o padrão de aplicações e de retornos dos nossos investimentos. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o porquê do canal, né, Encara Coroa, né? Eu recentemente passei por algumas leituras, né, entre elas Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, né? Tem Tiago Nigro, né, do Meu a Milhão, e também Natália Arcuri, né, do Me Poupe, né? São inspirações, né, e que me motivaram, em especial, né, esse cara aqui, George Clason, o homem mais rico da Babilônia, em que a gente dá uma mergulhada, né, naquela cidade antiga e que a gente consegue se ver perambulando, né, naquelas ruas, vendo aquelas coisas em que o autor cita. Então eu dou uma mergulhada nele, e uma das orientações e das recomendações que ele deixa, ele agradece por as pessoas compartilharem esses conhecimentos, né, que ele está transmitindo no livro. Então, cumprindo, né, esse pedido também de George Clason, estou desenvolvendo o projeto Cara Coroa 2022, né, para que a gente possa aprender juntos diversos conteúdos. Tem uma programação já firmada, só que à medida que a gente for interagindo e que venham algumas sugestões, a gente também pode alterar essa sequência, né? Então, aqueles assuntos mais relevantes a gente traz em destaque. Então, as inspirações do canal, né, como compartilhei, são esses autores fantásticos, né, escritores maravilhosos. Primeiro, o extremismo que a gente percebe hoje no Brasil, né, a desigualdade social, né, pobres e ricos cada vez mais distantes, né. Fui a uma viagem de férias e que isso também trouxe um sentimento de um desejo de levar mais conhecimento da área financeira para outras pessoas, né? A gente conseguir transformar a vida de outras pessoas, né? O sucesso também tem isso, minha gente. O sucesso na verdade, o quanto a gente consegue melhorar a vida das outras pessoas. Então, se eu conseguir melhorar uma vida, duas, esse aspecto financeiro, né, que algumas pessoas banalizam, existem alguns preconceitos, mas a gente tem que mudar, transformar, porque não vale a pena manter preconceitos que existem, inclusive, de pobres com ricos. Então, a gente tem que valorizar ações, conhecimentos, e a gente tem que disseminar. Então, existe uma discrepância muito grande, né, entre pobres e ricos. E também, o que a gente percebe é pouca disseminação de conteúdos na área financeira, especialmente de pessoas que trabalham, realmente estão na ativa no setor, né, de bancos, corretoras e etc. Apesar de que quando a gente começa a seguir alguns, a gente percebe que é muito mais uma questão de venda de produtos do que de educação propriamente dita. Então, também não é de se jogar fora, a gente tem que aproveitar todos os conteúdos possíveis, a gente dá aquela enxugada, absorver aquilo que realmente importa e seguir em frente. Então, essa parte de conteúdos financeiros, que a gente sente que ainda está muito a desejar, e é tão provável, né, que segundo a pesquisa da PEIC, né, a pesquisa de endividamento e inadimplência
do Consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né? Essa consulta que eu fiz na CNN Brasil. 79,9% dos brasileiros encontram-se endividados, né? Endividados também não significa que é uma coisa, em muitos casos aqui, esse endividamento, ele pode ser positivo, em outros casos ele pode ser negativo, né? Existem pessoas que adquirem bens para que eles possam tocar os seus trabalhos e são essenciais para isso, né? Mas é preciso saber adquirir, melhor gerir essas compras, né? Para que não venha comprometer o futuro. Então, um dos piores produtos que vem afetando muito, né? E não é o produto em si que é ruim, né? Na verdade, é preciso ter cuidado na venda e também para quem é do mercado financeiro e também no hábito de consumo das pessoas. Então, as pessoas que adquirem esses produtos têm que ter um controle maior, uma consciência maior dos impactos que ele tem na sua vida. O segundo produto, né, que é um dos maiores vilões também, né, é a questão de carnês, né, vendas parceladas. E o terceiro, automóveis, e o quarto é o residencial, que são assuntos e produtos que mais na frente a gente vai conversar sobre eles e que a gente pode realmente aproveitar diversas oportunidades, né? A gente não tem que comprar de qualquer jeito, adquiri-los de qualquer jeito, né? A gente tem que apenas se planejar melhor. Então, para você que quer realmente mudar de vida, né, se policiar mais, identificar algumas situações em que você pode reverter a situação, né? Reverter o problema e transformá-lo em solução, acompanhe aqui no canal que a gente vai estar compartilhando diversas dicas importantes para você. Outro ponto também que me chamou a atenção, que me motivou, foram os indicadores, os últimos indicadores socioeconômicos, né? Não só questão de inflação, né? A questão da inflação, que tem impactado muito, né? Mas também a elevação da taxa de juros e também alguns outros indicadores, como por exemplo o envelhecimento da população brasileira, né? A população está migrando aí para a faixa dos acima de 50, né? Inclusive em 2050 tem uma previsão, segundo o IBGE, que os brasileiros serão em maioria acima de 50 anos. É bem preocupante uma situação onde há de um lado é uma coisa maravilhosa em termos de expectativa de vida. Nós temos uma expectativa de vida de 76,6 anos, mas por outro exige maiores cuidados, porque na velhice a gente vai precisar de medicamentos, de acompanhamentos, né? Muitas vezes de cuidadores, e a gente tem que se preparar para essa fase, que é maravilhosa, mas lá na frente vai ter também algumas dificuldades e que a gente pode, na idade adulta, na idade ativa, né, barrar esses problemas para que a gente tenha uma velhice muito mais feliz. Outro aspecto, né, que eu quero colocar como motivação, a necessidade de conhecer o enriquecimento, o processo de enriquecimento. Então, fazendo algumas leituras também, identifiquei, assim como os autores, né, propuseram, né, como é esse processo de enriquecimento e que não tem nada a ver com sorte, muito pelo contrário, né, quem ganha grandes quantias em dinheiro muitas vezes extravasa e aquele dinheiro não tem solidez, ele não consegue perdurar por muitos anos, porque não tem maturidade financeira. Então, segundo, a necessidade de entender o processo de enriquecimento, né, me levou a buscar, né, desenvolver o canal Tem Cara Coroa, e é justamente, como falei antes, desmistificar a questão do sucesso financeiro, a questão da sorte. Algumas pessoas acreditam que o dinheiro, né, é uma coisa ruim, que existem diversos preconceitos, né, tanto com relação a pobre, rico com pobre com rico, como também que o dinheiro é uma coisa ruim, quando muitas vezes ele sana diversos problemas, né, inclusive recentemente nós estamos no momento a gente está vivenciando uma tragédia ambiental
no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, em que muitas pessoas que têm condições financeiras, que se planejaram, que se organizaram, elas vão chegar juntos, elas estão chegando junto, né? Inclusive você que não doou, né? Existem algumas plataformas e algumas instituições importantes que estão atuando fortemente lá nessas localidades que foram mais atingidas aí pelas chuvas. Então, a questão da riqueza não significa que você vai desenvolver mais a questão de não ajudar o outro, tá? A avareza. Então, não significa que você vai ser mais avarento, né? Ou menos avarento. O dinheiro, ele intensifica suas qualidades, como diz um sábio escritor aqui de Segredos da Mente Milionária, Eiker, né? T. Harv Eker. Ele realmente vem quebrar todos os preconceitos com relação ao dinheiro. Então, você, né, que acredita que o dinheiro vai lhe fazer mal, porque você vai se tornar uma pessoa avarenta, você acabe com isso. Se você for uma pessoa que gosta de ajudar o outro, inclusive uma das orientações que ele faz no livro é a conta da doação. Você pode ter 10% de tudo que você ganha reservado para ajudar em momentos de necessidade, né? Então vamos lá, pessoal. No nosso canal nós vamos conversar sobre as leis que regem o dinheiro, tanto falado por George Clason, né? E vamos falar também de planejamento financeiro, soluções, né, para a falta do dinheiro, modelos de dinheiro, como o Eiker fala, né? A questão da programação mental, né? Existem algumas programações mentais muito ruins, vivenciadas, e que as pessoas estendem para o resto de suas vidas aquela programação. Ele fala muito de programação, pensamento, sentimento, ação e resultado. Então, não deixe que essa programação estrague o seu resultado, porque ela é uma sequência. Então, vamos melhorar essa programação, né? Descobrir essas travas que nós temos da infância, da juventude, que nós consolidamos no nosso imaginário, e vamos mudar a forma de ver o dinheiro e da forma como conquistar, né, a nossa liberdade financeira. Vamos também falar de hábitos de consumo, né? Esses hábitos, né, muito avassaladores que realmente destroem qualquer planejamento financeiro. Então, se não existe nem planejamento financeiro e a pessoa desenvolve hábitos de consumo extravagantes, né? E uma das coisas mais importantes também, né, da questão da riqueza, da construção da riqueza, é a simplicidade, você buscar a felicidade de uma forma mais simples, sem a necessidade de gastar tanto dinheiro. Inclusive, você também pode ter a conta da diversão, que é 10%, segundo o Eiker, 10%, né? E, inclusive, Tiago Nigro também, ele fala, 10% é da conta de você extravasar, você torrar. Ele fala bem esse termo, 10% você pode torrar no que você gosta, numa viagem que você quer fazer, uma comida diferente, um restaurante e tal. Então, é preciso a gente ter equilíbrio e planejamento. Então, é isso, pessoal. Espero ter falado um pouco, né, de como será o canal, né? Algumas programações já estão organizadas. Esse projeto é 2022, Encara Coroa 2022. Como a gente descobrir esse processo de enriquecimento, vamos descobrir juntos, né? Muitas coisas, fiz um apanhado, né? Mas outras a gente vai aprender. Conta as suas sugestões aí, eu vou poder me debruçar para a gente compartilhar aqui no canal. Encara Coroa, como eu falei, é a questão não é a sorte que faz a diferença financeira, mas é você encarar a sua realidade, encarar a sua vida financeira, fazer um planejamento financeiro e você também se encarar, mudar os seus hábitos, ter uma vida saudável, não só fisicamente, né?
mas também você tem outras dimensões, né? Socialmente e economicamente, né? Espiritualmente também. Então, não podemos abandonar nenhuma das áreas de nossa vida em detrimento de outras. A gente tem as prioridades. Vamos seguir as prioridades de acordo com aquilo que acreditamos. Mas a área financeira, inclusive, né, segundo pesquisas, é uma das áreas que mais provoca separações de casais. E Eicher fala que isso não é uma questão de dinheiro em si, mas é uma causa. É a nossa programação. O esposo tem uma programação, a esposa tem outra programação. Não se conversam, não se entendem e destroem diversas famílias. A programação mental daquilo que você viveu na infância, na adolescência, pode trazer diversos problemas para a sua vida adulta e para também o seu envelhecimento. Então, encara a coroa, nosso projeto, e vamos seguir juntos e aprender juntos em 2022. Um beijo!